Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais um vídeo da nossa série de vídeos R$60 em um plano. Hoje, segunda-feira, quero compartilhar com vocês alguns números com base nas estatísticas, nos cálculos, nas anotações que nós pegamos ao longo do mês. Ontem domingo, fizemos uma compilação para transformar em números todo o resultado de como foi as nossas operações no mês de julho. Já que nós estamos iniciando aí esses primeiros dias de agosto, eu preciso entrar agosto sabendo como estão os meus dados estatísticos, como estão os meus desempenho, como está o meu desempenho a partir de transformar isso em números. Como nós estamos aí nos primeiros dias de agosto, eu preciso saber como foi o meu resultado em julho, e então eu peguei e transformei isso em números, em porcentagens, para saber como está o meu operacional, como estão os meus resultados, a minha leitura de mercado, meu entendimento, meus resultados, e aí eu consigo vir para agosto entendendo como foi os meus resultados de julho, assim como eu vim para julho entendendo os meus números dos meus resultados em junho. E com base nessas métricas, a gente também consegue entender um padrão. Por quê? Porque o ser humano é um ser de padrões. E eu também tenho padrões. E quando eu consigo pegar esses padrões e transformar em métricas, em contabilizar e transformar em números, a matemática não mente. A matemática ela é capaz de mostrar o meu comportamento, ou melhor, o meu resultado a partir de dados estatísticos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora no início desse vídeo. Tá? Nossa banca atualmente, quarto dia de agosto, operamos esse quarto dia aqui, já envolve o dia de hoje, segunda-feira. Operei hoje, mas operei de madrugada, quando eu cheguei do trabalho ontem, então já contabilizava como segunda. Vamos abrir aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui no nosso histórico, deixa eu ampliar aqui. Nosso histórico. Ontem, dia 4 de agosto, né? Já considerando ontem, não, hoje, de madrugada, 1h pouca da manhã, um pouco antes de eu ir deitar, eu entrei no mercado para dar uma sondada, entrei com um valorzinho um pouco maior, considerando, respondendo a mim mesmo, respondendo a mim o quanto eu estava disposto a perder naquele período. E eu combinei comigo que eu estava disposto a perder R$10, dividi em 2 entradas, caso desse não assertiva, 2 entradas não assertivas, stop técnico, e foi o que aconteceu, tá aqui. 2 entradas, 2 leituras que eu considero naturais, próprias de mim, não foi nada inventado, foram 2 gatilhos que eu percebi ali, entrei em dois momentos, não foi nada em sequência, ativo e separado, tudo com muita tranquilidade. Não fui bem sucedido na leitura, consequentemente não fui bem sucedido nos valores ali, assumimos esse pequeno prejuízo, encerramos, fomos descansar. E hoje, para nossa cabeça, para o nosso corpo, é um outro dia. Para o nosso período operacional, ainda é o mesmo dia, um outro período. Vamos voltar agora para as nossas operações. E aqui está o nosso resultado. Nosso resultado hoje, no momento, nossa banca está em 204,70, após esse resultado negativo aí de 4,65%. Com relação aos meus dados estatísticos de julho, meus dados estatísticos de julho ficaram da seguinte forma. Essa minha primeira entrada, essa entrada que eu vou fazer agora, a minha primeira entrada, ela caiu 1%, em junho eu estava em 51%, em julho eu estou 50%. Meu índice de assertividade na primeira entrada está em 50%. Já a minha segunda entrada, ela aumentou. Em junho, ela estava em 22%.
quando eu não acerto a primeira, não acerto a segunda, isso proporciona um stop. Para julho, isso ficou em 25%. Ou seja, ainda que a minha primeira entrada ela tenha caído 1% no meu resultado, a minha segunda entrada ela subiu 3%. Então isso aqui acabou deixando no equilíbrio, logo num resultado total eu estou com 75% de assertividade, ou seja, no geral, o meu índice de assertividade, somando as minhas duas entradas, ela acabou que aumentou. Ela saiu de 73% para 75%. E o meu stop, ele diminuiu de 27% em junho para 25% em julho. De qualquer forma, você pode perceber que os meus números eles estão muito próximos. Não tem uma certa disparidade, eles estão muito próximos. E é isso que nós vamos buscar controlar enquanto nesse processo a gente está gravando vídeos. Nesse processo, a gente está buscando transformar em números, nós vamos acompanhar os números ao longo desse ano de 2025, para que a nossa amostragem, de uma forma maior, mais ampla, ela revele para nós se de fato nós estamos com um padrão. E aí o que acontece? Quando a gente fugir desse padrão, tanto para cima ou principalmente para baixo, e eu começar a ter um índice maior de não assertividade, de stops, né, de prejuízo, isso vai me ajudar a entender aquele momento por meio dos números e a gente buscar, com base nisso, uma contramedida. Então, fazer um diário, registrar nossas ações, nossos resultados, transformando isso, colocando isso em número, ele abre para a gente, ele nos dá um panorama para que a gente possa entender o nosso resultado, a forma como a gente está caminhando no mercado, esse trabalho que a gente está fazendo. Então é muito importante registrar, fazer diário, anotar tudo, se de certa forma puder explicar o que aconteceu naquele dia, para que fique tudo muito bem documentado, para que a gente possa ter ali um parâmetro e entender como é que tá, gente, como é que tá o nosso resultado, se está indo bem, se está indo mal, se está progredindo, se está estagnado. Isso aqui ajuda muito a gente entender o nosso processo e entender como nós estamos, ok? Então é isso. Bom, dito essas coisas, agora tudo que eu preciso definir é como será a minha postura para esse segundo período no dia de hoje, já que tomamos um stop no valor de 10%, no valor de R$ 10 nessa madrugada, que acabou representando 4,65% do valor da nossa banca. Agora eu preciso definir como eu quero voltar para esse período, entendendo os números, entendendo a mim, entendendo a minha forma de operar, como eu quero voltar. Eu quero voltar mais agressivo, quero voltar conservador, qual vai ser a minha postura agora? E eu não posso deixar para descobrir isso enquanto eu estiver operando. Lembra? Eu sempre falo aqui com vocês, eu defendo, eu vendo a ideia de que o trade ele é algo psicológico. O trade ele é algo mental, é um jogo mental. E se tratando de um jogo mental, nós temos que ser o mais racional possível. E uma da formas da gente colocar essa racionalidade em prática é primeiro estabelecer tudo isso, anotar, deixar tudo anotado, traçar um planejamento estratégico com base no nosso cenário atual e com base nesse planejamento, a gente vir para o mercado e colocar isso em prática. Isso significa metodologia. Você estabelecer um plano e seguir o plano. É o que nós temos defendido também nessa série de vídeos R$ 60 e um plano. Só chegamos até aqui porque nós estamos traçando um plano e buscando, nos esforçando, mesmo com nossas limitações, a seguir o plano. E é isso que nós vamos fazer. Então aqui está, eis aqui a nossa banca, nesse formato, e o que foi que eu calculei? Meu primeiro pensamento era entrar um pouco mais pesado agora, nesse período, e uma possível vitória garantir, cobrir as despesas do primeiro período que ele não foi produtivo. Porém, existe um outro lado. Eu posso simplesmente, e se esse período, ele for um período onde eu segure mais um stop.
aí o prejuízo da minha banca também vai ficar maior. Quanto maior o risco tomar, maior o retorno. Será que eu estou disposto a elevar consideravelmente o meu prejuízo no dia de hoje, caso as coisas não deem certo? Então, pensando nessas coisas, eu voltei aqui para minha regra, para os mandamentos, para os meus axiomas que eu estabeleci aqui em 3 princípios. Primeiro, não quebrar a banca. Segundo, buscar lucros modestos. E terceiro, aplicar o gerenciamento. Até o presente momento, tudo isso está sendo posto em prática. E eu preciso garantir que para esse período agora, tudo que eu possa planejar, ele esteja vinculado a essa máxima que eu tenho aqui, sobre esses 3 pilares. Então, quando eu tento traçar um planejamento com base nesses 3 pilares, eu entendo que não vale a pena eu tentar me arriscar um pouco mais hoje, porque eu não sei o que vem pela frente. Não sei se hoje é um dia extremamente ruim, não sei se isso foi apenas um tropeço e o nosso operacional ele vai corrigir isso daí. Como eu não tenho o entendimento de como serão o resultado das coisas, eu preciso buscar ser prudente agora. E é baseado nessa prudência que eu estabeleci que para esse período agora operacional, nós estamos dispostos a perder, a entregar ao mercado, se tudo der errado, R$ 6 apenas. R$ 6 apenas, isso colocaria minha banca, dos 204,70 atuais, colocaria minha banca em 198,70. Com base nisso, isso representaria para a gente, no dia de hoje, um stop de menos 7,45%. A nossa banca, então, ela retrairia desses 214,70 a 198,70 e já não mais seria 4,65% de stop, seria 7,45% de stop, num prejuízo total onde sairia de 10 para R$ 16. Isso é um stop, isso é um prejuízo totalmente aceitável para esse momento nosso. Então, já que eu estabeleci, coloquei no papel tudo isso, já que a minha mente visualizou isso, visualizou possíveis cenários de acerto ou de erro, e é bom falar também, caso a gente acerte esse primeiro período, isso não vai nos colocar numa condição de lucro. Isso vai continuar fazendo com que a nossa banca permaneça vermelha e, de certa forma, eu até prefiro que no dia de hoje a gente feche no vermelho. Qual seria então a nossa estratégia para o dia de hoje? Operar de forma estrategicamente conservadora, operar com prudência, porque eu não sei se hoje é um dia relativamente ruim, se é o nosso dia ruim. Então a gente vai buscar as nossas operações, não vamos buscar ficar lucrativo hoje, vamos seguir o plano, até porque é muito arriscado a gente ficar muitos dias lucrativo. Isso é uma pegadinha para nossa mente. Eu já passei por isso. Fiquei mais de 20 dias sem fechar no negativo. E no dia ruim, a minha mente ela teve dificuldade para aceitar isso. Eu quis provar para o mercado que eu estava certo. Tipo, aquele dia era um dia que eu não estava disposto a fazer com que a minha planilha ficasse no vermelho. E aí as coisas ficaram muito esquisitas. Considerando que nesse mês, hoje é o nosso 4º dia, né? Significa que se hoje é dia 4, nosso 4º dia, a gente está operando desde o dia 1º. Ou seja, nesses primeiros dias de agosto aí, provavelmente vai ser o primeiro dia que a gente fecha no prejuízo. Então, totalmente saudável, totalmente aceitável. O que precisamos trabalhar hoje é para que esse prejuízo ele seja uma porcentagem pequena do nosso capital. Que aí os demais dias eles vão absorvendo o dia ruim que possivelmente poderá ser hoje, ok? Dita essas coisas, vamos para o mercado. Vamos buscar por oportunidades. Vamos buscar por oportunidades. Quem sabe a gente acerta a mão bacana de Soros. E aí tudo se resolve.
tendência momentânea principal é de baixa. Mercado formando aqui uma leve região de suporte no momento exato. O mercado está sem força para quebrar isso aqui. Mercado mostrando que não está com força para quebrar essa tendência, essa região momentânea aqui de suporte. Entendemos, pelo que o mercado está fazendo, que no momento, ponta compradora segurando o preço nessa região. A vela verde como já esticou. Então defendendo e defendendo bem essa região aqui. Eu não entrei nessa figura aqui porque ela formou um martelo, porém de uma tonalidade vermelha. Para mim, um martelo numa tonalidade vermelha, eu ainda não estou convencido que martelo é martelo. Para mim, gatilho de entrada é martelo em cor verde, porque aí significa prevalecência da ponta compradora. Martelo de cor vermelha, para mim é um sinal que não está claro. Então, se não está claro, eu prefiro não entrar. Aqui vale a pena entrar, hein? Vamos entrar aqui com uma mão dobrada. Entrei com R$4. Entendo o meu risco aqui, mas é um sinal muito forte mesmo, por duas situações. Isso me fez escolher entrar com a mão dobrada aqui. Olha isso aqui, ó. Defesa, defesa, não somente defesa, porém, esse sinal anterior aqui, ó, rejeição. Logo eu subentendo que aqui, ó, tem uma região de vendedores defendendo o preço de modo que o interesse deles seja manter o preço nessa região aqui. E olha o tamanho da vela vermelha contrária à esticada de vela verde. Tem hora que transformar o nosso modelo operacional, a forma como a gente opera em didática, ela é desafiadora. Por quê? Muitas das vezes parece contraditório. Muitas das vezes parece contraditório, porque a gente vem aqui, estipula, né? Eu estabeleci com vocês aqui, eu estou disposto a entregar ao mercado se tudo der errado, R$6. Porém, eu já falei para vocês sobre a imprevisibilidade do mercado. E outra coisa, aí entra a questão do tempo que eu tenho de mercado. São 5 anos operando esse mercado, são centenas de horas olhando a movimentação gráfica. E em alguns momentos, o mercado ele faz um movimento rápido que ele nos dá um gatilho, ele age de uma forma e nos dá um gatilho para a gente reagir de determinada forma. E tudo isso, acontece muito rápido. E esse cenário que eu expliquei para vocês, eu bati o olho, eu vi a movimentação da vela e eu processei tudo isso muito rápido, porque muitas das vezes o mercado ele exige essa dinâmica. E a nossa mente ela processa tudo muito rápido, ela vê a coisa, ela vê a informação e a gente às vezes quase que instintivamente a gente reage. Eu posso tentar comparar a um esportista. Um esportista, alguém que faz sempre a mesma coisa, ou uma pessoa que dirige, são pessoas cujas suas ações elas já estão retidas no subconsciente. E isso faz com que muitas das vezes elas simplesmente ajam. Isso faz com que simplesmente elas pratiquem ações que são intuitivas, né? Elas não são coisas racionais, elas agem no reflexo. E foi o que aconteceu agora. Quando eu vi essa vela esticando e ela fechando
numa região de suporte, que eu entendi que estava bem, numa região de resistência, que eu entendi que estava muito bem defendida, isso me deu um gatilho não só para fazer uma entrada, mas confiando naquela leitura e na minha probabilidade matemática, uma entrada num valor dobrado. E se não desse certo, como já não deu em outras vezes, a gente para um pouquinho, recalcula aqui, né, a nossa rota para a gente continuar jogando, continuar seguindo aqui o nosso planejamento. Vamos buscar pela próxima oportunidade. Nossa banca agora, atualizando os valores, nossa banca está em 208,26. Vamos observar uma coisa aqui. Iniciamos a segunda-feira em 214,70. Menos 208,26. 6,44. 6,44 dividido pelo valor que nós iniciamos a banca, 214,70 dividido por 214,70 vezes 100. No momento, o nosso prejuízo do dia da nossa banca está em 2,99%. Logo já não está mais em 4,65, está em 2,99. Como nós acertamos uma entrada excelente, eu vou voltar para a mão inicial de R$2. Porque, como nós conversamos hoje, o nosso foco não é fechar o nosso dia positivo. É só ir quebrando ali e moendo o resultado negativo, porque psicologicamente é importante que eu tenha, entre os meus dias bons, na minha planilha, que eu tenha um dia ou outro negativo, como foi em julho, para que isso não mexa com o meu psicológico e o excesso de assertividade ao longo do mês, ele acabe se tornando numa armadilha para que quando vier o dia ruim, eu não consiga lidar com o dia ruim e entregue todo o resultado que eu obtive até então, se não, em algumas situações, até mesmo a banca. Tudo vai de como a nossa mente ela vai entender, e se ela não conseguir digerir e não quiser aceitar o prejuízo, a gente insiste e o nosso prejuízo fica cada vez maior. E algumas vezes até a banca eu quebrei nessa situação. Então vamos aqui corrigir as entradas e vamos tentar uns soros a partir disso. R$2. Ok. Aqui o preço, olha, o preço ele está chegando numa região boa de suporte. Deixar as coisas fluírem aqui. Eu gosto de esperar até os 2 segundos. Por quê? Porque essa figura aqui, ela não formou uma figura de martelo. A figura aqui não está clara. Então eu gosto de deixar o preço se movimentar, ó, até os 2 segundos. Tudo me indica que essa vela aqui vai ficar nessa região. Ela não vai estourar para cima ainda. O suporte e a resistência, por si só, eles não funcionam como gatilho para que a gente possa fazer a nossa tomada de decisão numa entrada.
eu só uso suporte e resistência apenas como decisão para a entrada quando ele está no mercado de lateralização. Em lateralização, o suporte e a resistência eles são os gatilhos principais da nossa entrada, mas num movimento, numa situação em que o mercado ele está tendencioso, tanto seja para cima ou para baixo, só as zonas de suporte e resistência apenas, elas não funcionam como um gatilho de entrada. Elas nos ajudam, elas nos auxiliam na tomada de decisão. Por isso eu não quis fazer uma entrada comprada aqui, porque não está claro. Mercado sem muitas oportunidades. Não havendo oportunidades, a gente encerra um pouco. Eu, particularmente, eu confesso que se é para assumir prejuízo no dia de hoje, na situação que estamos agora, esse cenário atual de 2,99% de perda, ele está muito tranquilo para a gente mesmo. Mercado, esse ativo ele decidiu voltar. Deixa eu pegar os fundos. Eu gosto, numa situação dessa, eu gosto de marcar também os fundos, tá vendo? Ó? Os fundos para entender a movimentação que ela está fazendo. Nesse caso aqui, essa figura já descartou, mas se essa figura ela fechasse com uma figura semelhante a essa, certamente nós faríamos aqui uma entrada buscando compra. Ó, é isso aí. Porque ele me faz entender, e em dois períodos, hein? Ó, aqui, e ele retraindo mais, eu vou fazer outra de 2,5. Ela vindo retrair mais aqui, eu vou esperar até os 2 segundos, que é o meu tempo limite para que eu possa fazer uma entrada com inspiração para a mesma vela. Porque funciona como um gatilho para mim. Olha as confluências que eu tenho aqui. Olha as confluências. O mercado ele confirmou esse traçamento aqui. O mercado ele confirmou essa zona temporária aqui de suporte. E além dessas situações, aconteceu aqui que na leitura, essa vela ela veio beliscar aqui e depois o que acontece? A ponta compradora empurrou ela para cima. Empurrou para cima porque rejeitou o preço naquele momento nessa região. Ou seja, estava claro que a intenção da ponta compradora era jogar o preço de volta para essa região aqui. Logo, essa vela aqui, ela sinalizou para a gente rejeição da força vendedora, mantendo o preço nessa região aqui, e prevalecência da ponta compradora para definitivamente deixar o preço trabalhando nessa região. Foi a nossa leitura que se revelou assertiva. Com base nisso, nós vamos para a nossa segunda entrada, nossa terceira entrada, mas essa entrada agora ela vai funcionar como um Soros. Vamos pegar o nosso lucro lá da nossa primeira operação, R$2 mais 1,78. E vamos fazer a nossa entrada. Ajustar aqui, 378. Aqui o mercado no momento ele está brevemente lateralizado, brevemente. Já acabou pelo visto. Se ele fechar aqui dentro, ele está ameaçando sair
Se rejeitar e fechar aqui dentro, a gente faz uma venda. O mercado ele não fica muito tempo, uma lateralização curtinha assim, ele não fica muito tempo. O spread, né, a diferença entre a zona de compra e a zona de venda, ela está muito próximo, muito próximo. Existe uma pressão muito forte entre vendedores e compradores. Existe uma pressão, olha, essa pressão ela está muito forte nessa região aqui, ó. Eles estão comprimindo o preço numa região muito curta. E quando isso acontece, ele estoura logo. Ele estoura logo, para cima ou para baixo, a gente não tem como saber, mas ela estoura logo. Então as nossas entradas num cenário desse tem que ser muito rápido. Nesse caso ele está formando um gatilho onde ele está mostrando que ele vai estourar para cima. Já estourou para cima e a gente vai pegar uma compra aí. Uma compra, por quê? Tá? O mercado ele é soberano, ele é imprevisível, ele pode fazer qualquer movimento aí. Porém, uma vez, eu acho que já tem bastante tempo que eu não falo isso, as velas, elas, no meu entendimento, as velas elas funcionam como um alfabeto. Cada vela dessa é como se fosse uma letra, e as velas juntos, o conjunto das velas, elas é como se elas contassem uma história. E com base nessa história que ela está contando, às vezes é mentira. Às vezes é mentira, é uma história que ela não é verdadeira. Porém, na maioria das vezes, é uma narrativa que funciona. Então, com base nisso, o que é que nós lemos aqui? O que nós estamos lendo aqui? Como eu falei para vocês, o preço ele comprimiu nessa região, em algum momento ele estouraria. Essa vela aqui mostrou que o preço ele saiu dessa região de acumulação. Ou seja, a ponta compradora, ela falou, esse cabo de guerra eu venci. Tudo bem. Só que os vendedores eles poderiam vir com pressão e empurrar o preço para baixo e esse preço voltar para essa zona de acumulação. Só que essa segunda vela aqui é um martelo de força. É um martelo de força acompanhado de uma vela compradora que saiu de uma região de resistência. Isso deixa a gente num viés de tendência de alta. Logo, nós vamos buscar por compras. Por isso que após a formação dessa figura, nós fizemos uma compra. É claro que esse resultado aqui, ele demandou também sorte, porque o preço acabou formando um doji. Se na minha entrada tivesse feito um gapzinho e ela tivesse sido colocada um pouquinho acima, eu tinha perdido essa entrada. Então, não foi o resultado, o produto de uma leitura perfeita, ou pode ter sido, foi uma boa leitura, porém o mercado ele não validou essa minha leitura, ele tentou formar uma pegadinha, só que como a minha entrada ela foi bem posicionada, ela fechou quase por um detalhezinho, a gente não perde essa entrada. Então aqui entrou também o quesito pro resultado final da nossa entrada, entrou aí um quesito de sorte. Agora é importante, deixa eu voltar para atualizar a minha planilha. 213,33. Eu iniciei com 214,70. 214,70 menos 213,33. R$1,37. Banca inicial, banca final, 213,33. Quantidade de entradas,
que nós fizemos no dia de hoje, 1º de agosto, 4 de agosto, quer dizer, aqui ó, um, dois, três, quatro, 5 entradas. Cinco entradas divididas em quantos períodos? Operamos de madrugada, operamos agora, então foram 2 períodos. O que mais aqui? Valores. Meu prejuízo está em R$ 1,37. Isso representa R$ 1,37 dividido pelo início de tudo, 214,70 vezes 100, 0,63%. 0,63%. Se o intuito nosso nesse dia é não colocar essa banca numa condição de lucratividade, se psicologicamente o intuito desse dia é manter um dia vermelho entre esses dias azuis, para que a gente permaneça, para que isso continue mandando uma mensagem para a gente de humildade, simplicidade, respeito ao mercado, respeito ao nosso operacional, para não fazer entender que a gente é o cara, que a gente é o brabão, que a gente acerta todas. Se é para a gente manter esse viés psicológico e fechar no prejuízo, aí está um cenário maravilhoso para se fechar no prejuízo, com 0,63% de prejuízo. Aqui na planilha eu fecho no vermelho. Na planilha mostra para mim um dia de derrota, onde eu vou sair R$ 1,37 no prejuízo, porém aqui é um dia de vitória. Aqui é um dia de vitória. Primeiro, porque nós seguimos o plano, seguimos o nosso modelo operacional. Depois, nós decidimos que seria interessante manter a nossa planilha hoje no vermelho, para a gente poder não abrir muitos dias no lucro. E eu falo isso não é só por causa desses dias de agosto, não. É pela forma como nós fechamos julho. Se nós subirmos aqui um pouquinho a planilha, o meu último dia de prejuízo foi dia 28 de julho. Foi o último dia que eu fechei no prejuízo. De lá para cá são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias, uma semana só lucrativo. Então, como eu já vivi muitos cenários nesse mercado, e agora com essa série de vídeos R$60 em um plano, a gente está vindo com uma postura totalmente diferenciada, porque o que a gente aprende, o que a vida ensina pra gente, se nós queremos colher resultados diferentes, a gente não pode fazer as mesmas coisas. Eu não posso plantar uma semente de laranja e achar que eu vou colher mamão. Eu não posso plantar uma semente de morango e achar que eu vou colher banana. A vida, ela entrega pra gente o fruto proporcional à semente que a gente planta. A vida entrega pra gente os resultados proporcionais às nossas ações. Então, se eu pratico as mesmas ações, os meus resultados serão os mesmos. Então, não adianta eu achar que eu vou ter resultados diferentes nessa série de vídeos se eu vier com as mesmas ações do passado. Como é uma série de vídeo diferente e eu modelei essa postura, eu preciso dessa postura diferente para essa série de vídeo diferente. E para essa série de vídeo diferente, eu não preciso, eu não quero e eu não devo ficar aí mais de 20 dias total no lucro, porque eu sei a armadilha psicológica que isso pode provocar para a gente. Então, hoje é melhor que a gente assuma esse prejuízo, porque eu escolhi hoje fechar no prejuízo. Não foi ineficiência, não foi falta de conhecimento, não foi falta de técnica, não foi falta de planejamento, foi uma escolha minha. E isso me dá uma sensação de vitória, porque isso mostra para mim quem está no controle da minha vida.
Quem está no controle quando senta para abrir e operar no mercado? Isso mostra que o mercado ele não estabeleceu controle sobre a minha vida. E se ele não controla a minha vida, as minhas ações, também não controla os meus resultados. Isso significa que então eu não estou operando no modelo de jogatina. Eu não estou operando de maneira viciada. Isso para mim está sendo realmente uma oportunidade onde eu venho para cá atuar de maneira o mais profissional possível no total controle da situação, das circunstâncias e do meu eu. E é assim que precisa ser. Para a gente ter resultado a médio e longo prazo, para que a gente seja vencedor, a nossa mente ela precisa ser vencedora. Ok? Então esse é o material que nós temos para apresentar nesse dia. Um conteúdo de cunho mais técnico, mais psicológico, como eu entendo que precisa ser, porque fazer dinheiro aí não se trata do quanto de dinheiro eu coloco, se trata do quanto a minha mente está ajustada. E aqui fala com você pessoas que já operou com bancas nos mais diversos valores. Em outubro do ano passado, eu estava operando com uma banca de 10 mil. De 10 mil e cheguei a quase 20 mil. A meta era sair de 10 mil e fazer 20 mil, dobrar aquela banca. E cheguei a 18.500, parece que 18.800 por aí. E eu tinha muita certeza. Para mim estava claro de que eu ia chegar a bater os 20 mil, porque eu já tinha percorrido 80% da minha jornada. Então estava muito óbvio, se eu tinha chegado até aquele valor, estava certo, como o raiar do dia seguinte, que eu bateria os 20 mil. E essa convicção, essa minha certeza, ela fez com que eu não visse outro resultado, senão rumo aos 20k. E sabe o que aconteceu? Aquela banca eu quebrei. E foram os mais diversos tipos de sentimentos e pensamentos que permearam a minha vida. Então, isso também é aprendizado. Um aprendizado doloroso, mas foi aprendizado. Então, a gente volta agora com uma postura diferente, com uma mentalidade diferente, com um ser diferente, senão a gente vai buscar sempre, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. No final de tudo, a gente vai morrer na beirada da praia, vai bater na trave, não vai ser consistente, não vai ser lucrativo e vamos jogar no currículo, vamos jogar no nosso histórico de vivência, de vida como trader, mais um resultado de banca quebrada. E não é para ser assim, ok? Então me despeço de vocês com essa reflexão, agradeço pela audiência, agradeço pela paciência e até a próxima. Valeu!